Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática do Ed. Hoje nós temos mais um exercício sobre concurso de prefeituras municipais. É o nosso exercício de número 10. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e, ao final, não esqueça de dar aquele like que ajuda muito o nosso canal. Vamos iniciar, então? Nesse exercício, ele nos pede o seguinte: racionalizando 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, temos as seguintes alternativas: a, menos 1, b, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, c, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, d, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, e e, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Antes de iniciarmos a resolução dessa questão, eu quero fazer apenas algumas observações. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar dois números quaisquer. Eu vou chamar de A e B, pertencente aos conjuntos dos números reais. Tudo bem? A primeira observação é, vamos colocar aqui, ó, a primeira. Vou colocar até de uma outra cor aqui, ó, só para a gente ir elencando aqui. A nossa primeira observação é que um número multiplicado por 1 é sempre o quê? O próprio número. Qualquer que seja o número multiplicado por 1 é sempre o mesmo número. Uma segunda observação importante, por que eu estou fazendo essas observações? Porque essas observações serão necessárias na resolução dessa questão, tá? Se nós temos um número, onde esse número é dividido por ele mesmo, o valor é sempre 1, tá? Aqui eu peguei o número A, mas poderia ser o número B lá, dividido por ele, também vai ser 1. Tudo bem até aqui? Só pegando essa segunda observação que eu fiz e falar um pouquinho mais sobre ela, e se eu tiver A mais B, que é um número, dividido por A mais B? Ainda assim, esse número que está no numerador é o mesmo número que está no denominador, então um número dividido por ele mesmo vai ser sempre 1. Tudo bem até aqui? Uma outra coisa que vai ser necessária para resolver essa questão é nós precisamos falar sobre conjugado. Tudo bem? Vamos tomar o seguinte número, ó, raiz quadrada de A mais B. O conjugado desse número é raiz quadrada de A menos B. Agora, vamos supor, nós temos raiz quadrada de B menos A. Qual que é o seu conjugado? É raiz quadrada de B mais A. Quando você tem um número irracional e você multiplica ele pelo seu conjugado, aonde queremos chegar? Ao final dessa resolução, nós vamos chegar num número racional. É isso que queremos encontrar. Tudo bem até aqui? Vamos passar, então, à resolução do exercício. Bora lá. Para iniciarmos a resolução dessa fração, primeiro vamos só copiar aqui, né? 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Agora, o próximo passo que nós vamos aplicar é as observações que nós fizemos anteriormente. Lembra que a gente disse que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que é um número, multiplicado por 1, nós sabemos que é ele mesmo. Até aqui tudo bem? Agora, nós vamos para um novo passo, que é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que multiplica. Quando nós estamos fazendo racionalização de denominadores,
a nossa função principal, o nosso objetivo é retirar o quê? Os radicais, ou seja, as raízes do denominador. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Se eu tenho aqui embaixo raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, qual é o seu conjugado? Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. E lembra que aqui ó, a gente está multiplicando por 1? Então, essa fração tem que ser 1. Olhando de novo as observações que fizemos anteriormente, todo número onde o numerador e o denominador possuem o mesmo número, ou seja, se você está pegando um número e dividindo por ele mesmo, é igual a 1. Então, tudo bem, está correto, certo? Então, o nosso próximo passo aqui é aplicar uma distributiva. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 1 que multiplica raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. A partir desse momento, o que nós vamos fazer? Aplicar a distributiva. Se aqui é a multiplicação, 1 que multiplica o primeiro termo, depois vai multiplicar o segundo. Embaixo, esse primeiro vai multiplicar com esse primeiro vai multiplicar com esse segundo. Logo após, esse segundo aqui vai multiplicar com esse primeiro e esse segundo aqui vai multiplicar com o segundo do outro. Até aqui tudo bem? Vamos só reescrever isso, ficando 1 que multiplica raiz de 2 vai dar raiz de 2 menos 1 que multiplica raiz de 3, raiz de 3. Aqui embaixo vai ficar da seguinte maneira, ó. Raiz de 2, que multiplica raiz de 2, vamos escrever passo a passo. Ó. Raiz de 2, que multiplica raiz de 2, menos, né? Porque ó, aqui é mais e aqui é menos. Mais e menos, menos. Raiz de 2, que multiplica raiz de 3. Raiz de 2, que multiplica raiz de 3. Aqui é mais e aqui é mais, então vai dar mais. Raiz de 3, que multiplica raiz de 2. E aqui é mais e menos, então vai dar menos. Raiz de 3, que multiplica quem? O segundo aqui, raiz de 3. Feito até aqui, então, vamos só resolver essa distributiva, que vai ficar da seguinte maneira. Ó. Raiz de 2 menos raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Aqui vai dar menos raiz de 6 mais raiz de 6 menos raiz de 9. Aqui embaixo a gente já pode simplificar. Ó. Se eu tenho menos raiz de 6 mais raiz de 6, nós vamos cortar, certo? Aí o próximo passo aqui é raiz de 2 menos raiz de 3. Raiz de 4 é igual a 2, menos aqui, né? Menos raiz de 9 é igual a 3. Então, nós vamos ficar da seguinte maneira, ó. Raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1. E nós teremos aqui esse menos 1, ele vai estar multiplicando aqui em cima, né? Então, nós teremos raiz de 3 menos raiz de 2, como queríamos demonstrar. Resolvemos a questão. Vamos ver, então, qual é a nossa alternativa correta. Como podemos observar, a resposta da questão foi raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado a todos pela participação nesta aula. Só tenho que agradecer a honra de tê-los no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like e até a próxima!